A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa, tua família, tua mente, o teu coração, teu espírito humano na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Amém? A palavra do Senhor, ela jamais, em tempo algum, ela vai voltar vazia. Muitas palavras que hoje têm prosperado em nossas vidas foram plantadas ali atrás. Elas foram cridas ali atrás. E ela não volta vazia na vida daquele que crê, que invoca a presença do Senhor, que invoca o poder da sua palavra. Então nós temos compartilhado nesses manás diários, pequenas porções da palavra que não são pequenas em si. A palavra de Deus jamais será pequena. Porém, nós temos derramado porções dessa palavra, você tem nos acompanhado, e eu creio que Deus tem feito uma obra. A palavra de Deus, ela é comparada a uma semente, né? Nós lemos ali na parábola do semeador. Eis que o semeador, ele sai a semear. O Espírito Santo, ele está pronto a semear a palavra de Deus nas nossas vidas. E a semente, ela tem um tempo oportuno para que ela se desenvolva embaixo da terra, para que ela cresça, para que ela apareça, para que ela se transforme em todo aquele potencial que existe dentro dela. Então, quando nós escolhemos crer na palavra, é isso que vai acontecer na nossa vida. Algumas sementes, elas estão ali plantadas, às vezes nós mesmos não vemos nada, mas nós vamos continuando crendo. E aquela semente, mais cedo ou mais tarde, quando eu escolho crer, ela vai germinar. Ela tem um tempo específico para germinar, mas assim como a palavra de Deus não volta vazia, essa semente que for germinada, ela não retrocederá no intuito pelo qual ela foi criada. Ela foi criada para que ela dê fruto, para que ela cresça. E para que a partir daquilo que foi germinado, ela também libere mais e mais sementes. Esse é o propósito na vida do cristão. Ele derramar aquilo que Deus tem derramado sobre ele, dentro dele. Você recebe de Deus, da sua palavra, e depois você derrama isso sobre as vidas que estão ao seu redor. Sejam, sobretudo, na sua família, no seu local de trabalho, na sua igreja, né, nos seus círculos de amizades, você começa a derramar aquilo que Deus tem derramado em você. Jamais para que pare em nós. Então, que em nome de Jesus, cada palavra dessas que você tem recebido, que você possa estar compartilhando. E você pode fazer isso agora. Compartilhe esse link com seus contatos, nos status do seu WhatsApp. Compartilhe com aquela amiga, com aquele amigo que você sabe que, como você, precisam da palavra do Pai. Compartilhe nesse momento. E esta pessoa vai ter a oportunidade de estar ouvindo a palavra e ser edificada. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E o que Deus quer falar conosco é o seguinte: chegarão momentos em nossas vidas que o próprio Espírito Santo perguntará para nós quem nós dizemos que Ele é. Quem Cristo significa para nós. Qual a importância dele em nossas vidas? Em qual lugar eu tenho colocado Jesus em minha história? Ele tem sido o mais importante, o primeiro? Ele tem sido o segundo, o terceiro? Chegarão momentos específicos em nossas vidas que Ele tratará de nos perguntar quem Ele é para nós. Isso é algo que eu quero te levar a pensar nessa hora. Quem Jesus está significando para você? Uma religião? Uma religião que você escolheu viver aos domingos quando você vai à sua igreja? Jesus significa para você
uma coleção de pode e não pode, uma sequência de regras a serem seguidas, onde você enumera o que é pecado e o que não é pecado. Quem Jesus tem sido para você? Veja só que ele quer individualizar muito essa mensagem. Nós sabemos que toda a mensagem do Senhor, ela é individual, ela é para cada indivíduo. Mas essa aqui ele vai tratar de individualizar conosco. Não é quem é Jesus para o teu marido, para a tua mulher, para o teu pastor, para o teu pai, mãe, filho, filha, patrão, presidente, governador do teu estado, não. Quem Jesus é para você. E quanto a essa palavra, eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E nós vamos ler aqui apenas 3 versículos, a partir do 18, tá? 9, Lucas 9, 18, 19 e 20. Olha só o que diz a palavra. Certa vez, Jesus estava orando em particular, coisa que ele fazia diariamente, né? E com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Ele leva os discípulos a pensarem naquele momento. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. No próximo versículo: e vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Perceba muito bem agora esse momento aqui. Pelo texto, nós não percebemos lacunas de tempo, de espaço, para que Pedro, então... Pedro gostava de tomar a palavra como todo bom sanguíneo, mas nós percebemos no momento uma prontidão de resposta. Nós não vemos nenhum fato acontecendo aqui entre a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro. Nós vemos uma sequência de acontecimentos. Jesus pergunta: quem as multidões dizem que ele é? Porque para as multidões, Jesus é uma pessoa, é um tipo de pessoa, é uma pessoa distante, que eles não sabem ao certo se é um profeta, se é alguém do passado, se é alguém que já veio, que vai vir mesmo, que vai voltar, se é alguém que faz milagre, alguém que não faz milagres. Quem será que é esse Jesus? Ele é alguma coisa, mas nós temos uma leve impressão de quem ele seja, porque as multidões veem Jesus à distância. As multidões veem Jesus como uma sombra, como uma imagem de um homem que eles não sabem ao certo quem é. Então, alguém que está dentro da igreja, mas se aglomera no meio da multidão, ele tem uma visão muito vaga de quem é Jesus, muito distante, essa é a palavra. É uma imagem distante de quem é Jesus. E quando ele, então, vai e pergunta para Pedro: e vocês, como se ele estivesse dizendo, vocês são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Jesus não pergunta especificamente apenas para Pedro, mas ele pergunta para todos os discípulos, e Pedro toma a palavra e diz: o Cristo de Deus, que significa aquele que é ungido, consagrado de Deus. Você, Senhor, é ungido de Deus, é consagrado, a sua vida está entregue a Ele. Você é ungido pelo Espírito Santo. Muito bem. Veja bem a resposta de Pedro. Ele, naquele momento, ele define Jesus.
Você pode dizer, ele poderia ter dito, o Senhor é o nosso amigo, o nosso Salvador amado. Isso sim iria dizer que Pedro tinha intimidade com o Senhor. Nem sempre. Judas, com um beijo, chega a Jesus e trai a Jesus com um beijo. O beijo costuma ser dado por amigos. Isso não tem relevância nesse momento. Mas nesse momento aqui, ele reconhece uma presença em Jesus, uma missão pela qual ele estava aqui. Ele era separado para Deus, consagrado a Deus. Ele era alguém de autoridade, alguém de presença, alguém de peso. E por isso ele estava fazendo uma obra na terra. Por isso Jesus estava conseguindo curar os enfermos, libertar os endemoniados, amar os perdidos, porque havia sobre ele uma presença, uma unção do Espírito Santo sobre ele. Porque ele era separado para Deus, para esse propósito. Por isso ele estava operando na terra. E se nós, agora eu vou chegar no ponto, se nós somos cristãos e dizemos que seguimos os passos de Jesus, o que isso implica em dizermos? Se eu preciso ser imitadora de Cristo, seguir os passos do meu Senhor, o que eu preciso ser? Ungida de Deus e consagrada, separada para Ele. Nós temos falado muito sobre jejum nesses dias, sobre um mortificar da carne, que é o lugar tremendo em Deus, que é o único lugar que verdadeiramente o cristão consegue aplacar a carnalidade, as cobiças, aquela natureza humana, tudo que ainda habita em nós. E para que isso é feito? Para que isto deve ser feito? Para eu me achar mais espiritual que os outros? Para eu garantir a minha salvação? Não, primeiro que a salvação não é nem pelas obras, é pela fé em Cristo. Mas para qual propósito eu vou fazer isso? Para que eu receba a unção do Espírito Santo, para que eu me torne alguém consagrada, separada para Ele, para viver para Ele, para conseguir viver para Ele nessa terra. Amados, ser cristão, ter uma igreja que eu frequento e dizer que sou cristã, isso todo mundo pode fazer praticamente. Agora, viver essa verdade, essa realidade todos os dias. Inclusive aqui, mais para frente, nesse próprio texto de Lucas, o Senhor, Ele fala exatamente isso. Ele fala, aquele que perder a vida por minha causa vai ganhá-la. E aquele que quiser ganhar a própria vida vai perdê-la. Então existe um lugar que eu preciso saber quem é Jesus para mim e saber a minha posição e o meu lugar em Cristo nessa terra. Existem lugares que verdadeiramente o cristão não vai caber naquele lugar. Ele não vai conseguir se amoldar àquele lugar. Até porque a Bíblia já diz, não se amoldem aos padrões desse mundo. Por mais que a pessoa tente, por mais que o cristão tente se amoldar, tente ser bacana, tente estar ali, ele não consegue. Porque a nova natureza dele, a natureza dele que é nascida de novo no Espírito, não faz parte mais dessa natureza humana, dessa natureza interesseira, egoísta. Quando o cristão, nascido de novo, começa a olhar muito para a terra e muito para os projetos de vida dele, para os sonhos dele, ai, que propósitos altos que eu tenho, ele começa a se sentir incomodado, porque muitas vezes ele percebe que ele não orou a Deus para saber a vontade de Deus sobre aquilo, e que ele precisa viver mesmo os sonhos de Deus para ele, e que ele não vai mais colocar esforço em coisas que Deus não mandou que ele colocasse. Ele começa a se alinhar, ele começa a se posicionar dentro dessa nova natureza, porque ele é ungido do Senhor, porque ele é consagrado, ele precisa andar nesse lugar.
Porque ele sabe quem Cristo é para ele, e ele sabe quem ele é para Cristo nessa terra, amém? Essa palavra eu quero deixar ao teu coração, que você medite nela, que você pense nela, que você pense nesse momento quem Jesus tem sido para você, não para as multidões, não para os seus parentes, sabe? Não para os colegas de trabalho que dão informações para você sobre Jesus, quem Jesus é para você, o que você diz nessa hora, nesse dia. Amém? Eu quero te levar a pensar nisso e nós vamos orar agora. Para que você entenda que se é cristão, se somos cristãos, nós vamos precisar tomar uma decisão todos os dias na nossa vida. Andarmos alinhados com essa verdade. De quem é Jesus para mim e de quem eu sou para Cristo nessa terra. Mais nada além disso vai valer a pena e vai ser tão importante quanto isso. Amém? Te convido a orar comigo agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro nesse momento pela vida do teu povo, por todos que estão me ouvindo agora, ao vivo, pela internet, aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, que vão recebê-la, que vão crer nessa mensagem, e que é a unção que carrega essa mensagem vai estar visitando essa pessoa, onde ela estiver, em qualquer lugar do mundo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nessa hora nos pergunta, quem o Senhor é para nós, o que nós dizemos que o Senhor é. E isso precisa estar muito bem fundamentado nos nossos corações, para que as coisas dessa terra não venham nos enganar, para que as coisas dessa vida não venham tirar o nosso foco, para que não venhamos perder tempo com tantas coisas, enquanto só uma é necessária, como o Senhor bem disse, para Marta. Queremos estar aos seus pés, entendendo o tempo e o modo, e os seus planos específicos para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que se levanta contra a vida dessa pessoa, todo espírito de engano caia por terra. E que a verdade da tua palavra seja estabelecida. E que todo valente caia por terra e seja envergonhado. Por um caminho ele veio contra essa pessoa, que por 7 ele torne atrás. Eu oro nesse momento, abençoando cada vida, cada família representada nessa hora. Eu abençoo essa casa e esse lar, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Mais um maná diário, que você receba esse maná para o teu coração, para o teu espírito. E até o nosso próximo encontro, amanhã, também ao meio-dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.